Na vida a gente tem vários recomeços, né? Acordar após um dia difícil, por si só, para mim, é um recomeçar. Porque, na verdade, recomeçar é sempre ponto de partida com uma nova perspectiva. Acho que alguns recomeços fazem parte, né? Do crescer, do adultecer, do amadurecer. Outros fazem você sofrer, perder, aprender e se reerguer. Na minha vida não foi muito diferente, né? Eu passei por diversos recomeços, desde aqueles que são comuns a muitas de nós, né? Como morar em um lugar longe do ninho, né? Longe dos pais, longe dos amigos, enfim, daquilo que a gente ama. Ver o mundinho desabar com a separação dos pais, mudar de emprego, perder pessoas que você ama, isso são sempre recomeços, né? Nesse tipo de recomeço, você às vezes cai, você sofre, se sente sozinha, perdida, mas com o tempo acha o eixo e segue a vida, né? Mas alguns recomeços são muito mais marcantes e alguns deles definem as nossas vidas, né? Após uma adolescência e juventude super conturbada que eu tive, com problemas de saúde da minha mãe, que veio a falecer muito cedo, eu me vi cansada e com filho, num estilo de vida muito infeliz. Eu sentia um completo vazio. Eu não tinha sequer aproveitado a minha vida, né? Eu sentia que minha vida estava sendo, estava à deriva, né? Até que no dia do enterro da minha mãe, tão nova assim, com 50 anos, eu prometi a mim mesma que eu iria correr atrás da minha felicidade. E aí eu me separei. E tão logo, apenas 4 meses depois, eu conheci meu atual marido e verdadeiro companheiro de vida, né? E juntos a gente viveu e vive muitas coisas que preenchem a minha vida inteira. Oi, Deusinha! Tudo bem, amiga? Mais um episódio, né? Tudo ótimo. Mais um. Hoje a gente tá soltinha, eu acho, viu? Hoje vai ser ótimo. E o tema. Vamos bater um papo aqui hoje. Viemos do episódio anterior, em que a gente falou de fuga, e hoje o nosso tema é recomeço, como já vimos aí no áudio, né? Se a gente foge, a gente precisa recomeçar. E esse recomeço às vezes é duro, às vezes é por escolha, outras vezes é imposto, mas o fato é que não dá para fugir desse recomeço. Tem que recomeçar, né? E assim, a dureza. Esse eu acho que é um tema mais leve. Assim, eu não sei, né? Eu espero que seja. Mas a dureza é assim, né? Como a gente falou lá atrás, que a gente foge cheio de scripts né, que escreveram para a gente. É um script ancestral, é um script que vem passando de geração em geração, a depender da cultura, da sociedade. Como é que a gente recomeça se a gente não sabe quem a gente é direito? Então, assim, é um recomeço que também vai com essa, né, escavar, escarafunchar quem a gente é dentro da gente, entender quem a gente é para conseguir esse recomeço de fato, né? É muito doido que essa coisa do, né, a gente tem um exercício, te falei já sobre isso, eu adoro falar sobre isso na dramaterapia, que é sentar a pessoa e numa cadeira e ela vai falando, né? Assim, outras pessoas vêm atuando as vozes. Primeiro você que escreve o quadrinho das vozes, né? Quem falou o quê? Quem te influenciou? Essas vozes todas, para o bem e para o mal, né? Positivas e negativas. Mas é assim que a gente molda quem a gente é, né? Então eu acho que essas vozes fazem parte dos nossos scripts, né? Essas vozes todas. Então, conseguir silenciar as que nos encaixotam num lugar que a gente não queria estar é muito importante para recomeçar, né? Esse episódio realmente é um convite, né? Para que desperta a gente para aquele momento que a vida muda o rumo aí, né? Exatamente. Então vamos começar então você contando aí se você já teve, que eu imagino que sim, claro. Imagino não, tenho certeza, claro, muitos momentos em que escolheu ou que foi obrigada a recomeçar. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, pois é, amiga. Não, uma pessoa que saiu de tantas fugas que nem eu saí, né? Não tem jeito. Fugiu, recomeça. Não tem pra onde fugir. Fugiu, tem que Isso. recomeçar. Agora, sim.
Eu tenho vários recomeços. Tem alguns que eu quero fazer, realmente, eu quero que a gente consiga fazer só um episódio sobre esse, assim, essa maternidade para mim é um, né, um recomeço assim maravilhoso, inclusive agora que eu estou vivendo essa maternidade mais madura, né? Quase aos 50 anos, tenho um bebê de 2. Então mas assim, isso aí a gente tem que falar de maternidade para poder explorar Tem. melhor. Isso aí é a luz da minha vida, esse momento. Mas eu escolhi falar hoje de um recomeço que também foi muito importante para mim, né? Que é o meu recomeço na educação. Assim, foi um recomeço da fuga, né? Voltando, saindo do Peru, me divorciando e vindo para aqui para o Brasil. E um recomeço também de me entender cognitivamente, intelectualmente, saber quem eu era, saber quem eu sou, né? Assim, porque, como eu falei, não sei se eu falei no bloco passado, acho que eu comentei que eu sou disléxica, né? Então vamos lá, sou disléxica, tenho dislexia, não? Tenho esse diagnóstico. Mas ele veio muito tardio. Então, assim, essa coisa do burrinha, a burrinha, assim, eu sofri muito, muito bullying na escola, na família menor, né? Minha mãe, e primos, primas, coleguinhas, amiguinhas, todo mundo, todo mundo. Então, eu sempre, assim, essa foi uma voz que foi difícil para mim silenciar. Eu nunca consegui silenciar, eu estava sempre aceitando. Então, eu compensava essa coisa da burrice, né, da limitação cognitiva, com o carisma, com acolhendo todo mundo, com sendo a engraçadinha, a boazinha, a que dirige todo mundo para lá e para cá, que faz tudo para todo mundo, porque eu me sentia muito, muito pequenininha. Então, quando eu vim para cá, para mim não tinha outro caminho que não fosse assim realmente estudar, né? Eu fui, não, eu vou ter que estudar, porque eu sempre gostei muito de ler, apesar de sempre ter sido muito difícil ler, as letras sumiam, trocava, mas eu fiz, eu gosto tanto de ler, como é que eu não vou ser capaz de aprender, né? Então assim, foi realmente pegar o touro pelo chifre e falar, não, vou agora estudar. E aí, para mim foi um recomeço brilhante, porque quando eu decidi fazer vestibular e entrar na faculdade, aos 26 anos de idade, eu encontrei uma mulher maravilhosa, que foi Malu Fontes. Assim, que primeiro, assim, duas razões, né? Uma é que só a existência dela, aquela coisa irreverente, pitoresca e vulnerável, porque eu acho que essa é a lindeza de Malu, assim, ela é transparente, a gente enxerga ela como ela é, ela chega a ela, né? Do jeito dela, com as imperfeições, com a genialidade que eu falava assim, gente, é possível, né? Ela tinha 2 filhos, ela vai lá operando, né? Equilibrando os pratos Equilibrando milhões todos. de bandejas, e terminando doutorado. E eu fazia, gente, é possível, né? Se ela existe, é possível existir, né? Se ela existe assim, Uhum. consegue, vai, é possível existir. E depois, porque assim, toda vez que ela corrigia minhas provas, ela vinha assim, olha só, muita coisa legal, gostei de muita coisa que você escreveu aqui, mas será que a gente consegue colocar os pontos e as vírgulas no lugar certo? Assim, vamos resolver essa questão ortográfica aí, de gramatical. E assim, sem o peso do julgamento, sem o peso de me diminuir por isso, né? É assim, você tem muito a dizer, vamos aprender como é que você diz isso direito, na escrita. Eu me senti vista, sabe? Eu me senti assim, ai, meu Deus, assim, não me senti julgada. Ao contrário, ela também tinha outra fala que eu adorava para todo mundo e para mim ela fez isso. Ela dizia assim, ó, não quer aprender? Tranquilo, você não precisa estar na sala de aula. Faz outra coisa. Vamos consumir nosso tempo aqui. Se você não está afim de aprender agora, quer aprender? Eu boto no colo, levo para casa, ensino. Ela falou, ensino os pontos e vírgulas. E foi isso que ela fez comigo, sabe? Assim, aos meus 26 anos, depois de um divórcio, sabe? Mudando de país, com um filho pequeno dentro de casa, trabalhando o dia inteiro, indo para a faculdade de noite, agoniada, desesperada. Eu, eu consegui. E mesmo quando ela não era minha professora, eu ia, Malu, não vou conseguir passar esse semestre. Ela, calma, vamos lá. Ela falava, fazia as brincadeiras que ela sempre faz, Uhum. falava uma coisa engraçada, pitoresca, provocativa, mas ela me acolheu. Então, assim, meu Deus do céu, né? Tirando você, é óbvio, né, Deusinha? Que você eu te mandava trabalho, te mandava, sempre te mandei tanta coisa assim. Quero escrever, eu te amo. Vou mandar aí, corrige aí. Tipo assim. É. Mas Malu foi essa pessoa, porque assim, eu tinha uma admiração pela intelectual que ela é, né? Que ela era e é. E ela me enxergou e me deu lugar ao sol, né? Olhou para mim e fez, não, você tem coisas muito interessantes a dizer. Então, assim, não tem.
Esse foi o meu maior recomeço. E daí eu não parei mais, não consegui mais me sentir. Claro, é um trabalho, né? Você vai e volta, sempre tem alguém que te lembra daquela vozinha e você diminui um pouquinho. Mas eu nunca parei mais, né? Foi mestrado, foi outro mestrado. Fui morar fora e fazer mestrado, fui fora, fazer mestrado em inglês. Então, assim, isso é tudo graças a Dar aula, Malu. né? Dar aula na Ser faculdade professora em americana. inglês, exatamente, assim. Ah, foi maior tremendo, mas ia. Mas, assim, esse recomeço para mim marcou, né? Foi um marco da minha reconstrução identitária. E, assim, eu posso, eu vou fazer, e é isso aí, né? E fiz. Então, Sim. então é isso. Eu acho que, enfim. Fez lindamente, né, amiga? Ai, fiz, eu me orgulho tanto É, disso, né? E nunca, exatamente. nunca mais saí desse caminho, não. A educação me salvou. Eu me Uhum, lembro, assim, que no meu diagnóstico, o neurologista que fez a avaliação falou assim, olha só, 51% do mundo, na época que entenderam aí o sistema educacional, entendeu que é assim que as pessoas aprendem necessariamente assim que as pessoas aprendem. Tem um outro percentual enorme de pessoas aí com muito a dizer que aprende de outra forma. E você é uma delas. Ai, que delícia. e na É verdade, hoje a gente isso. sabe que tem várias formas de aprender, né? Muito Várias mais. milhões, com Várias certeza, com formas. certeza, com certeza. Mas assim, É. eu posso dizer que assim, foi um divisor de águas. Malu na minha vida, como professora e coordenadora, ela foi um divisor de águas, assim, não, graças e assim, a importância da rede de mulheres, né? Como não? Não sei, eu tive milhões de professores, mas assim, mas ela, uma mulher que me olhou ali com aquela vida toda ocupada, terminando o doutorado, coordenando um curso, né, dando aula, ela foi Uhum, ali e me colocou no colo, né? Eu me arrepio toda, assim, eu não tenho palavras, assim, de como não ser grata, né, a Malu. E representando também, assim, né, outras milhões de mulheres na minha vida que, uhum, além de abrir o caminho, me deram a mão e me trouxeram junto, né? sim. Então é um recomeço aí através da escolha da educação e, Exatamente. consequentemente, a educação te trouxe essa certeza e esse olhar dessa potência, né? Que mesmo com medo você ia dar aula, fazer mestrado, doutorado, enfim, é muito lindo mesmo. Exatamente. E é um privilégio ter acompanhado isso aí de pertinho. Eu me orgulho. Essa aí eu tenho orgulho. Mas o meu maior recomeço mesmo, até então, foi como mãe. Eu fui mãe muito cedo, imatura, tive uma vida difícil, batalhando para sobreviver e sem rede de apoio. Muitas vezes eu tive que abdicar de me dedicar ao meu filho para trabalhar, para me sustentar e tentar dar o melhor, né? Muitas vezes ele passava dias seguidos na casa dos avós paternos. Quando eu conheci meu atual marido, então, ainda tive que dividir o tempo entre trabalho, uma nova relação e o filho. Não foi justo com ele e carreguei muito tempo essa culpa tão grande, né? Que quando finalmente eu tomei as rédeas, eu perdi um pouco a mão. Queria compensar a qualquer custo, né, a minha ausência, essa minha lacuna. E quando eu engravidei de novo, após 15 anos desse primeiro filho, numa relação mais madura, confortável, de muito afeto e com a rede de apoio maravilhosa, eu recuperei minha dignidade como mãe e descobri verdadeiramente essa função, né? O que era essa função? Uma mãe imperfeita, mas com uma força imensa que me faz acordar e querer todo dia ser uma pessoa melhor, ser um exemplo, ser aquela lembrança que perpassa as gerações, né? Melhor por eles e para eles. Portanto, acho que a minha segunda maternidade foi o meu recomeço mais marcante. É engraçado, né, amiga? Porque assim, eu acho que uma das suas histórias, não sei, né, de reconstrução, tem a ver também com Recomeço, né? de recomeço, né, reconstrução, recomeço, tem a ver com a parte profissional também, né? E assim, você falou que você se sentia, ficou muito orgulhosa de me testemunhar, e eu também de te testemunhar, né? Assim, o seu recomeço também através do trabalho. Não sei como é que você vê isso, mas eu até hoje eu fico, ai meu Deus, a minha amiga, manda para todo mundo. Não, eu acho que, né, você falando aí agora me veio isso também, porque na verdade são histórias diferentes, né? Vou contar um pouquinho desse recomeço que foi um dos que mais me marcaram, dos últimos, assim, né?
Mas tem a ver com esse lugar que você trouxe aí lindamente, falando da questão da autonomia, da gente ter certeza que a gente é capaz e da gente poder fazer a escolha desse recomeço, né? Mesmo que ele venha assim, como se a gente tivesse sido empurrada para ele, mas depois que a gente está ali e toma consciência, eu preciso recomeçar aqui, a gente escolher para que caminho seguir. Mesmo que no começo a gente vá meio patinando e precisando dessas redes de apoio aí que a gente sempre fala aqui, né? Então, eu queria trazer também o recomeço desse lado profissional, né? Eu sempre trabalhei desde muito cedo, até porque eu venho dessa história de assumir um papel de, ai meu Deus, um papel financeiro assim na minha família depois que eu perdi meu pai muito cedo. Então, assim, sempre trabalhei desde cedo, então nunca tive nesse lugar de não trabalhar, de ficar ali, mas eu trazia também junto com a minha história, o lugar de você trabalha, mas é aquele trabalhinho, né? Você não é a que trabalha, sua profissão não tem destaque, né? Tanto que depois desses meus processos de divórcio, chegou ao ponto de eu achar até que eu nem tinha uma profissão, o que é que eu A gente estou chega fazendo lá, aqui? a gente chega É, lá. então, assim, um recomeço que hoje eu tenho muito orgulho, e às vezes eu falo, meu Deus, é mesmo. Quando eu paro para pensar quanta coisa eu fiz, foi depois de um período, né, de um divórcio, do meu último divórcio difícil, eu ter que resgatar da minha antiga profissão. Eu venho da educação, trabalhei muitos anos na área de educação como professora, coordenadora, psicopedagoga também, na escola e na clínica. Então, retomei esse lugar e mais ainda, né, já apropriada aí dessa minha capacidade, eu consegui dar vazão a um lado que é muito forte, sempre foi em mim, que é a parte artística, né? Nunca tinha feito nenhum curso, mas sempre isso me rondava, seja na forma de arrumar minha casa, de presentear alguém, em outros momentos profissionais que eu tinha, sempre como complemento um trabalhinho, né? Ai, um trabalhinho, ai, como ela é fofa, o que ela Um faz. Um bico. bico, isso, um É. trabalho de segunda categoria, junto com que eu tinha diploma universitário. E aí, depois de um tempo, lá depois da pandemia, começou como um hobby, mas isso foi fazendo parte de mim, porque eu acredito que tem um registro ancestral aí, e hoje em dia eu escolhi, né, trabalhar com arte através da cerâmica, e é assim hoje que eu fui conquistando os meus clientes, fui conquistando o meu espaço, fui desenvolvendo essa habilidade, né, artística que começou como hobby, hoje em dia eu vendo para muitas empresas, lojas. E assim, eu fiz isso, né, passo a passo, modelando, né, bolinha de barro por bolinha de barro. E hoje eu sou muito feliz e muito orgulhosa. Hoje, então, eu vendo, dou Ai, aula com a amiga, não. cerâmica, Você fala de né? uma forma muito simples. Não, você fala muito assim. Você fala, não, não, você arrasou, minha filha. É o seu hobby, entendeu? O seu hobbyzinho. Assim, uma coisa, primeiro, que assim, você conseguiu esse espaço de se dar o luxo de ter conseguir querer ter um hobby. Ah, eu gosto de cerâmica, quero fazer um curso, vou lá fazer. Você não pensou que ia ser uma forma de você Não, monetizar isso para viver, que ia ser a sua profissão. E segundo, assim, 6 meses ela vendendo peça. Assim, é surreal, é surreal. Você não consegue sim. enxergar. Me irrita que você não enxergue isso, Não, porque eu é muito consigo doido, enxergar. assim. Isso foi, não, você fez o curso e em 6 meses, Não, entendeu? isso é Seis verdade. meses depois, você já tinha cliente. E assim, foi um Tudo negócio. bem que hoje eu não venderia aquelas peças, né? Mas assim, eu estava nesse processo tão confiante dessa reconstrução e tão conectada com o propósito e com essa minha identidade artística que sempre existiu, e aí a gente fala, né, para quem acredita, que quando a gente coloca isso no universo, o universo entende, Manifesta. manifesta, né? Então eu fui co-criando, né, no início sem consciência, mas assim, uma grande loja fez a primeira compra e eu fiquei igual a maluca, horas e horas trabalhando em peças que hoje em dia eu falo, ai, não estariam aprovadas aqui no ateliê, mas mesmo assim eu fui e vendi. Não, isso é até legal de você lembrar e de trazer mesmo, porque às vezes a gente quer que esteja perfeito, né? Porque Perfeito. como a gente tem tanta cobrança, e essa é uma característica minha, mas que bom que eu consegui ir assim. E foi isso que me deu o grande empurrão, né, para todas as outras lojas, empresas no Brasil inteiro, né? Hoje as peças da minha empresa vão para o Brasil inteiro, né? Já foram até para o exterior também, de pessoas Não, quererem e é levar muito na mala. lindo. É muito lindo assim. Todo mundo que eu mostro lá fora, todo mundo faz, mas a gente consegue ver o afeto que você coloca, que você, né, dedica para cada peça. A gente enxerga, é Sim. palpável o amor que você coloca no seu trabalho. É muito lindo, é literalmente palpável. Ai, Ainda que tem o bom, é. coraçãozinho. Eu acho É isso. bem assim, é bem.
como você trouxe a questão da identidade, né? Então, a identidade de eu ser capaz de me sustentar, independente de uma relação masculina, através do meu trabalho, do meu propósito, isso é muito maravilhoso. E é assim, é isso que eu faço hoje. Minha identidade está nessa capacidade, mas está muito no meu trabalho também. Quem vê a minha marca e me conhece, consegue Te enxergar isso enxerga. ali. Não, e te É, reconhece. Quem olha o seu trabalho te reconhece ali. É isso. como eu falei de Malu, da transparência, o seu trabalho ali no barro é muito você. Uhum. Eu acho isso maravilhoso. Ai, gente, eu Eu acho tenho isso. assim, e assim, eu cheguei nesse ponto que assim, eu tenho que. Hoje eu trabalho desapego, porque eu gosto tanto do que eu faço que eu não posso me apegar, eu tenho que vender minhas peças. Então, assim, realmente eu sou muito feliz, né? Hoje eu falo, né, que meu trabalho é um grande prazer em uma realização, e tenho certeza que ainda vou ter vários recomeços com ele, né, através dele. Até demais, né? Que se deixar não sai do ateliê. Ave Maria. Tem que controlar. Então, assim, hoje eu vendo peça, eu pago as minhas contas com o meu trabalho de ceramista, que hoje eu falo, eu sou pedagoga, mãe, terapeuta e tal, e ceramista, e hoje o meu eu O ceramista carro-chefe. toma a maior Carro-chefe. parte exatamente, toma a maior parte do meu profissional. E eu tenho muito orgulho disso, realmente. É uma escolha, né? E hoje, além de vender as peças, eu também dou aula de cerâmica, né? E isso é Não, muito legal. além de dar aula, você faz uns ateliês de cura aí, porque a terapeuta, até porque a cerâmica é Ah, sim. terapêutico, né? Muito, muito. Mas Deus, Hum. assim, eu tenho tanto orgulho e eu fico boba quando eu apresento seu trabalho assim para as pessoas lá fora, né? Assim, eu morei em Londres, moro na Califórnia, morei um tempinho na França, assim, Uhum. todo e assim a França é muito rica em artesanato, né? E essa galera vai lá e volta pro barro, eles gostam, graças a Deus. É. Todo mundo faz, mas ela é profissional, ela é profissional. Lembra que a gente foi Lembra quando a gente no foi? ateliê lá em São Francisco e ela, mas trabalha que a gente, que era uma ONG de várias pessoas emocionais, Sim, trabalha sim. e assim, eu acho que isso é tão forte em você, assim, né? Não sei, não quero vender seu peixe, não. Nem comissão vou ganhar. Além de tudo, né, como eu falei aqui, de romper esse padrão que a gente precisa de um homem, especificamente no meu caso, da minha história familiar, para a gente ser capaz, para a gente conseguir se prover, né, financeiramente. Eu acho que o que também é algo de muito lindo para mim, de muito impactante, é me reconectar com esse estado que eu posso chamar assim de arte que sempre teve na minha vida, né? Eu falo que a primeira vez que eu parei para aprender alguma coisa relacionada à arte, que inicialmente foi como um hobby, que também é uma coisa muito legal, uma mulher procurar um hobby, foi a cerâmica, porque todo o resto que eu fazia de arte era muito natural. E a cerâmica também, apesar de eu ter feito um curso, não deixou de ser também algo muito natural e muito ancestral. Já Porque estava em você. o Já barro estava é em você. ancestral. Exato, É. porque é como você Não, falou. Pouquíssimos meses de curso e era um curso assim. Não, era uma aula mais livre, né? Até porque estava pandemia, a gente não usava máscara. Então, assim, eu já dominava, porque a cerâmica a gente aprende o tempo inteiro, mas assim, eu já dominava o básico de transformar aquela bola de argila no que eu quisesse transformar, né? No que estivesse no meu uhum. desejo ali. Então, isso também, esse recomeço, me trouxe para essa essência minha da arte, da criatividade, que é algo muito natural, muito natural. Eu tenho que parar minha mente, porque assim, eu tenho muitas ideias, muita criatividade relacionada a isso todos os dias. A Eu posso arte até salva, ajudar. né? É, eu tenho um. É muito natural, não sei explicar, porque é Não, natural eu mesmo, sei, né? porque foi a mesma coisa assim, quando eu descobri a dramaterapia, dentro do estudo da performance, fazendo meu mestrado, eu, assim, tá na academia, aquela coisa, né, texto acadêmico, sei lá, você escreve 100 páginas para explicar, né, três teorias, mas aí a performance veio, né, que dentro do estudo da performance, o teatro está incluído, aí tem Boal, Aham. teatro do oprimido, enfim, mas aí gente, como é que eu nunca fiz isso antes? Assim, como é que eu nunca. Eu me achei Uhum. dentro disso. Eu falei, meu Deus do céu, assim, é aqui, meu caminho é esse, assim, é o teatro é vida, né? O teatro imita a vida imita o teatro. A arte, né? A A arte. música, a dança, o movimento corporal, o barro, o você.
É que eu falo e eu me sim, lembro que, meu Deus, quando eu fiz aquele meu primeiro mapa das identidades, né? Quem sou eu? Tem a Milene professora, tem a Milene dançarina, tem a... Ai, gente, assim, o coração brilha, eu não sei, o pulsar do coração vem com Uhum. luz, né? É muito bom. Sim, sim. Eu vejo isso em você. Eu não sei se eu sou muito empolgada com a vida, que eu amo tanto viver e amo tanto ter conseguido que nós duas, apesar de tudo que passamos, a gente conseguiu, né, se reerguer. Eu fico assim, Aham. eu fico mó fanzoca, assim, mostrando para todo mundo. Eu É, acho que tem a ver com isso, né? A gente se vê mulheres se reconstruindo aí enquanto somos redes de apoio. Tem a ver também com essa volta para o que é nossa essência mesmo, né? A nossa identidade e o que vibra na gente, né? E fora que a é, arte, eu acho que, seja ela em que ramo for, né? Que traz isso, né? Que é a algo arte muito. salva, a arte A arte salva. salva, a arte conecta, a arte nos deixa expressar, né? Mesmo quando a gente finge que não está falando da gente, porque a gente ainda precisa esconder, a arte traz isso, te mostra isso, né? Eu E vejo isso nas interroga, oficinas. Sim, eu vejo nas interroga, te deixa oficinas. inquieta. Nas oficinas, quando mulheres iniciantes que nunca tiveram contato com barro e mexem ali, quanto aparece delas, o quanto elas estão ali nervosas, ansiosas em acertar, a peça sai de um jeito, depois ela se acalma, aí eu baixinho falo, você tá vendo como tá fluindo agora? Ela, caramba, é mesmo, né? Porque não a intenção não é a terapia, mas como eu sou terapeuta, não tem É. como, com a argila na mão. Então é engraçado como elas se dão conta e a peça flui, E eu sai, nunca mesmo. pensei nisso, mas é bem parecido, porque realmente dá, né? Que nem os workshops com a dramaterapia, que o pessoal chega nervoso, vou ter que atuar. Eu, gente, a gente é criança, vai todo mundo abrir um palco aqui, a gente vai pular, estamos aqui para fazer bobagens, para sermos livres. Uhum. Inicialmente é aquela coisa, aquele entrave, e depois você vê as pessoas se encontrando também na essência Sim, principal, que é a criança solta ali, exato, é rindo e isso. brincando. Vamos ouvir os áudios das nossas ouvintes que a gente não tem ainda, então as amiguinhas, Nossas ouvintes amigas, né? as amiguinhas mandam os áudios pra gente. Um grande recomeço para mim foi quando, já morando aqui nos Estados Unidos uns 5 anos, na época eu não trabalhava, eu só estudava, fazia uns biquinhos ali e aqui como babá, mas para fazer, né, pagar minhas continhas, nada para pagar aluguel, enfim. E por questões complicadas, né, por questões familiares bem complicadas, conflituosas e tóxicas, eu me vi sendo obrigada a sair da casa onde eu morava. E eu lembro que para mim foi bem complicado, porque na época eu não tinha nenhuma experiência de trabalho aqui, eu não me sentia confortável com a língua. Sempre acreditei que foi isso que foi me passado, que eu não ia conseguir, que seria muito difícil porque é muito caro, enfim. Então eu sempre achei que eu não iria, né, eu não teria como fazer o que eu acabei conseguindo fazer. Então foi bem complicado, foi um processo bem doloroso, mas as coisas foram se ajeitando, né? Foi um recomeço complicado. E eu lembro que uma época eu até ficava assim, meu Deus, por que eu não fiz diferente? Por que eu não comecei diferente? E poderia ter sido mais fácil. E eu agora olho e vejo que não. Aquele recomeço daquela forma foi necessária, porque eu acho que se não fosse assim, eu não teria essa vida que eu tenho. Ou não teria a vida que aqui está. Então, eu acho que recomeços são importantes, né? Porque eles acontecem nossa vida diariamente. Mas o recomeço foi muito mais importante para mim, porque tem a ver com a minha existência. Bom dia. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu recomeço, que na verdade são vários recomeços, né? Porque a gente está sempre buscando evoluir e aprender. Então, acho que todo dia é dia de recomeço, é dia de tentar de novo, de fazer de uma forma diferente. Mas o grande recomeço que eu sinto atualmente é o fato de ter me apropriado de mim, né? Durante muitos anos eu vivi de uma forma mais passiva, vamos dizer assim, tentando agradar todo mundo, evitando conflitos. E depois de alguns anos de terapia, muitos anos de terapia, né? Eu fui redescobrindo quem sou eu, o que eu gosto, o que eu desejo, né? As intenções mais do íntimo mesmo, do interno, de
parar para me conectar e sentir o que é melhor para mim. E a partir daí eu comecei a descobrir as coisas que eu gosto e aprender a dar limite, né, às pessoas que estão ao meu redor e dizer não, que é tão desafiador. Então, assim, é um recomeço diário, porque todo dia é um desafio para mim que tinha muito essa dificuldade de colocar esses limites, né, de abrir esse espaço para mim, para viver comigo, para ter tempo para mim mesma, para escolher para onde eu vou, para onde eu não vou. Então, meu recomeço é esse, é encontrar o meu lugar e ser quem eu quero ser de verdade, sem maltratar ninguém, sem ser desrespeitoso com ninguém, mas, primeiramente, não sendo desrespeitosa e não maltratando a mim mesma, né? Então, eu me sinto mais livre, eu me sinto mais feliz, mais leve, e mesmo com todos os desafios que eu encontro pelo fato das pessoas não estarem acostumadas com essa Camila que diz não, é, que diz o que gosta, o que quer e o que não quer. Então é esse meu recomeço. É um trabalho diário que segue continuando e que eu espero que eu expanda muito mais minha consciência para enxergar o que eu ainda não estou enxergando, para que esses recomeços continuem acontecendo. É isso. Eu me vi muito nessa fala Nesse aí, primeiro áudio, né? no primeiro áudio, e no segundo eu te vi, me vi, né? Essa coisa de quanto mais a gente se conhece, né? Dos scripts, da terapia, né? Eu acho, né? Não é nem a gente querendo vender nosso peixe, porque assim, não tem como, né? Não tem como você. E assim, para quem não faz terapia, né? Para quem não tem como fazer, não tem, né, respira, medita, né, amiga? Assim, é, tenta silenciar os barulhos externos para escutar algo que está dentro da gente, porque, né, procura momentos. Outro dia eu estava vendo um pai de santo que eu gosto muito, ele falando, né, tem gente que quer seguir a religião, mas não tem, né, uma babalorixá, um elorixá perto. E aí ele falou, vai para a natureza. A natureza é orixá, vai para o orixá. E foi vai para o orixá, ele mostrou. Acho que foi o Sidney, eu esqueci o nome dele. É a mesma coisa, né? Assim, vai para a natureza, seja lá que religião, né, a pessoa tenha, que você se conecta com você mesmo. É muito importante a gente buscar esses refúgios, Uhum. assim, né? Momentos de paz para conseguir se escutar. Uhum. Independente da religião, né? Que mesmo que não seja uma religião de orixá e tal, seja qual for, se conecta na presença da oração, né? Dos rituais, que se forem Exatamente. significativos, vão trazer esse lugar de paz, de acalmar e de esperança, né? Eu acho que a Uhum. religião, quando é usada assim como guia, seja qual for a sua crença, também traz um lugar de Tem seu lugar. tem esse lugar de calma, de centramento, de esperança, né? Centramento, nem sei se existe essa É, palavra. E de tem. esperança, né? E de esperança. Mas eu digo E assim, também de buscar rede, assim, porque sim, para mim terapia, para nós terapia é fundamental e foi fundamental no nosso processo, né? Tanto a terapia, fazer terapia como cliente, quanto os nossos estudos terapêuticos da nossa profissão. Porque a gente para estudar, a gente tem que passar, né? A gente experiencia o método na vida uhum, para ver que funciona. Então, assim, a rede feminina é uma coisa muito importante, né? A gente está aqui falando para mulheres, óbvio, né? Então, assim, a rede feminina, a rede de pessoas que nos uhum. acolhem, rede de pessoas, homens e mulheres, né, que têm essa energia do feminino e que nos fazem bem. E a gente tem essa intuição, né? Quem é que não nos faz bem? A gente consegue. Eu acho que quando a gente está muito conectada com a gente consegue. Não consegue pagar uma terapia agora? Procura uma ajuda de alguma forma, né? Na natureza, no círculo de mulheres, de amigas, de amigos, enfim. Em coisas que dê Porque, prazer, né? Em algum hobby que pode virar até profissão, como foi esse caso que eu trouxe aqui, e que vai salvando a gente ali. Isso é exatamente. importante, né? Né? Mas esses áudios, assim, eu acho maravilhoso. Porque, assim, eu tô dizendo que esse áudio tá ficando difícil, porque eu achei que fosse, vamos fazer um podcast, falar da nossa vida, lá, 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 lá. Rapaz,
Mexe de. Você tá mexendo com você, Deus? É porque comigo tá mexendo pra caramba. Porque eu fico pensando, não é assim, mexendo num sentido ruim. Eu digo assim, eu fico refletindo, e assim, eu peço para as amigas, né? Os áudios, é quando chega, você fala, caraca, meu Deus, assim, que forte isso, né? Assim, por mais que eu já conheça as histórias, algumas delas, assim. E que lindo, né? Que renovação linda. Esse que Camila mandou também agora, ela falando, né? De maior recomeço é fazer as pazes com ela mesma e estar, né? Tá dentro, Aham. tá olhando para dentro, e agora eu quero isso, e conseguir botar limite de forma amorosa. Isso é maravilhoso, né? Assim, e maravilhoso as interseções que temos, todas nós, com as nossas Uhum. histórias, como a gente se encontra nesses pontos de interseção. Pois é, amiga, eu tava ouvindo você falar, né? Se mexe, se não mexe. E, assim, claro que mexe, né? Porque assim, quando a gente se escuta, a gente também vai reorganizando e vai lembrando de aspectos que às vezes a gente não ouviu na história, da nossa própria história, quando a gente nos ouve. Quando a gente ouve outras mulheres também, sempre tem um pedaço nosso também, né? Porque como as meninas falaram aí, a gente também trouxe, a gente recomeça o tempo inteiro. Quando a gente acorda, a gente está recomeçando. E o recomeço é aquilo, tem às vezes escolha para recomeçar e às vezes ele é imposto ali, ou acontece. E aí outro dia eu estava até ouvindo um áudio que você tinha mandado para mim, como isso vai mexendo, porque se a gente está preparando um podcast para falar com outras mulheres, a gente tem que trazer pontos que sirva para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo. Você me trouxe um áudio que a pessoa estava falando uma coisa que para mim fez muito significado, né? E que às vezes a gente tá aí, mas a gente não para pensar, que é para o recomeço precisa morrer algo lá, seja lá o que a gente fugiu para recomeçar, alguma história que ficou atrás, seja um divórcio, seja uma demissão, uma mudança de país, a gente precisa que aquela história lá atrás morra, viver o luto, que tem um período de luto, tem fases, né, que é a negação, até a gente aceitar para que essa história, de fato, recomece na sua plenitude. Né? Então, essa é um ponto também que eu acho bem interessante, né? Para renascer, precisa morrer alguma coisa Morrer lá. sempre, né? Todos os dias. Tem. Vai morrendo partes nossas, ou partes das histórias, né? Apesar delas estarem ali, a gente vai fazendo um luto, vai enterrando algumas coisas, porque senão a gente não consegue recomeçar com todos esses pesos aí que a gente vai Exatamente. experienciando. Enfim, vamos lá para nossa É. sessão. Lá ela. Isso eu não engulo mais. Isso eu não engulo mais. Lá ela. Então, vamos lá. Coisas que eu não engulo mais. Eu acho que vamos lá. Coisa que eu não engulo mais relacionado a essa história que eu contei hoje, relacionada a esse tema de recomeço, né? Que Uhum. é, eu acho que está mais relacionado à minha história como pessoa disléxica. É, eu lembro uma vez, dentro dos bullying que eu sei, eu passei muitos milhões de bullying. Uma vez eu liguei para uma amiga minha para convidar para uma festa, uma coisa assim, convidar para alguma coisa. E tinha muito tempo que eu não a via e eu tava com saudade dela, assim, eu tava morando fora e tinha muitos anos que eu não a via. Eu quis convidar, assim, com muito prazer, com muito carinho, para a gente se reencontrar. Por alguma razão, ela fez, como é que escreve isso? E eu não consegui soletrar, porque faz parte, né, do processo da dislexia. Aí ela, ai meu Deus, tantos anos fora e continua burrinha. Eu tava morando no Peru. Nossa, eu comecei a gaguejar, meu olho encheu de lágrima. Eu respirei assim. Sim, aonde no mundo que hoje eu escuto uma coisa dessa, sendo que eu sou, me construindo como eu me reconstruí, né? Milhões de recomeços, né? Que é uma identidade sólida no meu intelecto, no meu conhecimento, no meu saber. Nunca mais lá ela, nunca mais que eu vou ser, na hora eu vi logo um desaforo, entendeu? Me respeite. Aham. Mas enfim, Não engole mais, né, amiga? não engulo de jeito nenhum, mas eu vivi isso. Aconteceu. Uhum. Eu também vivi algo parecido, né? Relacionado a essa história que eu trouxe hoje de recomeço, que quando eu estava no início desse, inclusive desse processo de recomeço, alguém, uma amiga, né, querendo ajudar, achando que estava sendo muito empática comigo,
no meio de uma fala, que eu não vou me lembrar exatamente, mas ela trouxe algo assim, mas eu te entendo, né? Porque você não nem profissão. Aí eu falei para fulaninho, poxa, mas também entende a situação dela, nem profissão ela tem. E ela me contou aquilo e eu ouvi, eu falei, nem profissão eu tenho. E assim, daquele lugar de desvalorização, né? E assim, lá ela, porque assim, não só já tinha, como agora eu tenho muitas e muitas, muitas outras potências e Não, profissões e não, amiga, não foi assim. Olha, hoje eu estou te corrigindo para o bem. A correção para o bem não foi assim, não. Foi assim, você realmente. Aquela pessoa ia ser uma mulher muito triste, a gente sabe, a gente fala isso, né? Porque uma mulher fazer isso com outra mulher, assim, a necessidade que ela teve naquele momento de te diminuir para se sentir maior, e outra, assim, falando dela, na você. verdade, né? Que quem não tem de Exatamente, quem não fato. tinha profissão era ela, que, né? Então, assim, aí você me fala assim, amiga, aquela pessoa gosta tanto de mim mesmo, tá me ajudando, ela disse isso. Você estava tão dopada, tão na sua dor, né? E assim, que, cara, eu sempre admirei tanto você toda certinha, na linha do trem, né? Também para o bem ou para o Aham. mal. E eu, como assim? Fui eu que te acordei para sua profissão. Você tá quantos anos? Você já tinha 16 anos de formada. Esse lá, ela é meu e seu, porque eu me senti ofendida. Assim, como assim? Como assim minha amiga não tem profissão? Nada contra quem não tem a profissão, mas você tinha profissão, você atua na sua profissão por Anos. mais de uma década, até chegar aquele momento ali de vulnerabilidade, a pessoa vai e te fala que você não tem profissão. Mas é Lá isso que a gente. ela, lá ela. Lá ela, mas é o que a gente estava falando, né? Teve que morrer essa pessoa descredibilizada para nascer todo o resto, né? É É, isso, mas lá ela, exatamente. não ouvimos mais caladas, né? Nem Não, nunca inventar. mais. Ninguém vem pra cá me chamar de burra, não, tá? E ninguém vai dizer que minha amiga não tem profissão, porque ela tem uma lista de profissões. Tem vários títulos, vários títulos. Vários, vários. Ai, amiga, mas assim, se a gente quisesse dar um recado, né, para quem nos ouve, para a mulherada que nos ouve, para as pessoas que nos ouvem, que é isso, né? A gente vai na dor, a gente vai no, né, vai no medo, a gente vai, que não tem como não ir no medo, né? Vai, mas é o recomeço, né? Sempre tenta, né? Tenta se cercar de pessoas que Aham. querem o seu bem. Eu acho muito isso muito importante. A gente sente, né? Tenta se ouvir também mais, né? Eu acho que o recadinho é esse, reconstruir, recomeçar é ótimo. Eu tô sem, hoje eu tô no reconstruir, o título do negócio é recomeço, eu tô Re- recomeçar a reconstruir é a Mas mesma é coisa, né? reconstruir, É, né? E eu queria, pois é. não é como recado, mas trazer assim, né, esse que é um dos objetivos com o podcast, de saber que assim é possível, né? Pessoas comuns como a gente, é possível, é sempre possível. É fácil, nem sempre. Na maioria das vezes nem é fácil, né? Na verdade, não é fácil. Tem um outro tipo de recomeço que a gente não abordou aqui, que fica para uma Outro outro episódio. episódio, que é um planejamento de recomeço, sem precisar fugir de nada e sem, né, matar nada, mas como escolha, mas que fique para quem nos ouve aí, né, que é possível, que tem caminhos diferentes, tem um pela educação, para a profissão e por outros tantos mudanças de Pela país, pela maternidade, né? maternidade, mas que é possível sim fazer novas histórias, né? É possível recomeçar e que a gente sirva de inspiração ou aquele afago, assim, olha, tem gente que passou por isso, que viveu e que deu É. certo, e aí a gente vai. Recomeçar É e isso. encontrar momentos de felicidade, né? Recomeçar e encontrar motivação, vontade de viver, né? Não é aquela coisa de sobreviver, eu tô aqui, não. Eu não, gente, eu sou uma pessoa super alegre, eu amo viver, eu amo a vida. Sim, Assim, sim, tem um sim. momento, altos e baixos, eu amo quem eu sou hoje e eu amo a vida, eu amo compartilhar coisas, amo escutar. Então, assim, né? Colocar o Sim. amor, é isso. Amor em tudo que a gente faz, para recomeçar. Então, Todos os gente, dias. galerinha do bem, vamos lá, por favor, curtam, comentem, né? Compartilhem, dê joinha. Compartilhem, compartilhem com as amiguinhas, por favor. E voltem aqui para ver o próximo. Qual é o próximo? O próximo é Relações Interculturais. Esse aí É. não precisava nem de roteiro, né? Que às vezes quando a gente dá uma pesquisa no roteiro aqui, mas é intenso. Então tá, Então vamos Deusinha, para o próximo. obrigada. Beijo. Até Arrasamos. o próximo. Até o próximo. Lá Lá elas. elas. Lá elas.